Mãe solteira pede ajuda e a reação do rico a deixará sem palavras e estarrecida. Na pequena cidade de São Pedro, conhecida por suas ruas de paralelepípedos e casas coloridas de madeira, Clara enfrentava uma batalha diária. Sua vida era um ciclo constante de acordar cedo, fazer o pequeno Miguel se arrumar para a escola e correr de um trabalho temporário a outro para conseguir fechar as contas no final do mês. Cada centavo contado. Cada refeição planejada com um olhar crítico. A verdade era que o salário mal cobria o aluguel. E os dias eram uma luta cruel contra a desigualdade que marcava seu mundo. A tensão no seu peito parecia aumentar a cada dia, mas ela seguia em frente. Para dar a Miguel um futuro melhor. Certa noite, enquanto organizava um jantar simples de arroz e feijão, seu telefone tocou com um convite inesperado que quase a fez deixar a colher cair. Era para um evento de gala na mansão de um milionário local. Um evento cheio de gente rica? Ela pensou, balançando a cabeça em descrença. Mas algo dentro dela a fez considerar que poderia ser uma oportunidade. Quem sabe? Uma conversa? Uma chance? Uma nova perspectiva? Com pouco tempo sem um vestido adequado, Clara decidiu fazer algo ousado. Ela pegou uma blusa que havia ganho de uma amiga e uma saia que mal lembrava ter. Ao olhar para o espelho, sentiu um nó na garganta. É isso? Pensou. Pelo Miguel. Vale a pena. À medida que chegava ao local, o brilho dos lustres e os sussurros da elite deram-lhe um aperto no coração. O cheiro do jantar luxuoso misturava-se a uma insegurança sufocante. Lá estava Lucas, o milionário desencantado com o mundo ao seu redor, observando de longe aquele desfile de opulência. Os olhares da multidão o seguiam, mas seu coração carregava um vazio. Até que Clara surgiu, uma figura solitária, ofuscada por toda aquela ostentação. Ela se aproximou com um olhar firme e implorou: por favor, será que vocês têm sobras de comida? A comida na mesa não é só para os ricos. O murmúrio da sala parou. Algumas cabeças se viraram, espantadas pela brutal sinceridade de suas palavras. Lucas não podia acreditar. Era um pedido simples, mas carregado de uma dor profunda. Uma mulher em um mundo de privilégios pedindo migalhas. Poderia ter virado as costas, mas a sinceridade dela o atingiu como um soco no estômago. Sem pensar duas vezes, ele se aproximou. Eu posso ajudar, e não é com sobras, disse, surpreendendo Clara. Ele queria investir em sua ideia de abrir uma pequena lanchonete que oferecesse comida a preços justos. Ela mal podia respirar. Era uma oferta inacreditável! Mas as sombras do seu passado estavam se movendo atrás dela. Segredos que ela ainda não estava pronta para enfrentar começaram a ressurgir. Lucas, por outro lado, lutava contra os grilhões da família que sempre dizia que pessoas como Clara não pertenciam ao mundo dele. Quando eles se conectaram mais profundamente, uma reviravolta revelou que seus destinos estavam entrelaçados de maneiras que ambos jamais imaginaram. Agora, não apenas a proposta de Lucas estava em jogo, mas também a possibilidade de um amor que floresceria em meio à dor e vulnerabilidade. A batalha entre o status e a autenticidade estava prestes a se intensificar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível,
preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava em choque com a proposta de Lucas. Investir em sua ideia de lanchonete era um sonho que parecia distante, mas que agora pulsava com nova vida. A esperança trazia um brilho raro aos seus olhos. Mas antes que ela pudesse articular uma resposta, uma mulher alta e imponente atravessou a sala, interrompendo aquela conexão mágica. Era a mãe de Lucas, Dona Helena, famosa por seu ar de autoridade e pelo desprezo que tinha pelas classes menores. Com um olhar frio, ela fez questão de gritar: Lucas, o que você está fazendo com essa pessoa? O ambiente ficou tenso. As cabeças se viraram e a murmuração aumentou. Clara sentiu o calor subir ao rosto, mas não desviou o olhar. Aquela mulher estava ali para marcar território, e ela não se deixaria bater. Lucas, visivelmente desconfortável, tentou se explicar. Mãe, isso é importante. Clara precisa de apoio, e eu quero ajudá-la. Dona Helena deu uma risada curta, mas cheia de desprezo. Ajuda? Ou você só quer outra aventura tola? Você acha mesmo que a filha de um lixeiro vai trazer algo de bom para nossa família? As palavras dela cortaram o ar como uma faca. Clara ficou paralisada. Lembretes de sua infância difícil surgiram. Um aperto no peito a fez quase perder o fôlego. A realidade a golpeou. Embora Lucas estivesse disposto a lutar por ela, a pressão de seu mundo ainda estava lá, como um peso insuportável. Mas antes que pudesse se retirar, um som estrondoso veio de fora. Uma explosão de vidro quebrou a balança daquelas tensões. As pessoas na sala gritaram, enquanto a porta se abriu com força. Um homem encapuzado entrou, segurando uma arma. Todo mundo no chão! Gritou, e o terror se espalhou. A festa virou um grito de caos. Clara, instintivamente, se colocou à frente de Lucas, protegendo-o. Ele tentou puxá-la para trás, mas ela resistiu, o coração batendo descontrolado. O homem olhou fixamente para eles, seus olhos perigosamente brilhantes. Apenas dinheiro! Agora! Várias pessoas começaram a tossir. Algumas desmaiaram, enquanto outras se escondiam. Clara sentiu que o chão estava tremendo sob seus pés. Ela não estava apenas lutando contra a desigualdade. Agora enfrentava o perigo real de perder tudo pelo que lutou. Cada batimento cardíaco era uma oração silenciosa por Miguel, por sua segurança. Foi então que Lucas fez algo inesperado. Ele deu um passo à frente, erguendo as mãos de forma calma. Calma! Você não precisa fazer isso! Ele encarou o homem com uma determinação que Clara não sabia que ele tinha. Vamos conversar. O ladrão hesitou confuso. Conversar? O que você pode oferecer? Egocentrismo e dinheiro pra gente como você não importam. A rapidez com que a tensão se transformou em algo mais profundo deixou todos em estado de choque. Clara observou a bravura de Lucas e sentiu um nó na garganta. Mas o medo era quase palpável. O que aconteceria a eles se aquilo não funcionasse? Dona Helena, em um canto, parecia em estado de catatonia.
Mas uma troca de olhares entre ela e o bandido, por um breve momento, fez Clara perceber algo. Seu passado não era só dela. Lucas, incapacitado de agir como herói em sua família, tinha mais segredos do que ela imaginava. E enquanto o caos rolava ao redor, a linha entre amor, confiança e traição estava prestes a se desvanecer. A atmosfera estava elétrica, estratégias, segredos e destinos colidindo em um só lugar. O que aconteceria agora? Clara sentiu uma onda de incerteza. Mudanças assoladoras estavam no horizonte. Ela apenas não sabia que o impacto daquelas escolhas mudaria suas vidas para sempre. O homem encapuzado olhou para Lucas e a tensão na sala parecia eletrificada. Clara podia sentir seu coração batendo como um tambor em sua cabeça. "Por favor, não faça nada!" sussurrou, tentando manter a calma, mas toda a sua força estava fraca. Lucas enfrentou o ladrão, suas mãos ainda levantadas. "Calma, você não precisa usar a arma. Podemos resolver isso aqui." A voz dele parecia estar sendo puxada por um fio fino, como se cada palavra o desse estourar a tensão. Mas o bandido encarava Lucas como um animal selvagem prestes a atacar. Foi então que, em um movimento rápido, o ladrão olhou intensamente para Clara e, com um gesto súbito, apontou a arma em sua direção. "Você chega pra cá!" A sala mergulhou em um silêncio tão profundo que Clara podia ouvir sua própria respiração apressada. "Não!" Lucas gritou, dando um passo à frente, mas antes que pudesse se mover, uma mulher, visivelmente nervosa, se abalou do fundo da sala. Sua voz alta cortou a atmosfera tensa. "Parem! Eu sei quem ele é!" O olhar do ladrão se desviou confuso, enquanto Lucas se virava, atordoado. "Que você quer dizer?" perguntou, numa mistura de incredulidade e susto. Água esfria a emoção de um furacão. E, como uma meteorologia desesperada, mulher tirou a máscara da realidade, revelando uma relação que ninguém esperava. "Ana, minha irmã!" o ladrão gritou, e Clara, que ainda tentava processar tudo, ficou paralisada. "Você? Como você está aqui?" O ladrão, que antes era só uma sombra sinistra, agora ganha um rosto familiar. Ana, a irmã do ladrão, fora uma amiga de infância de Clara. As memórias vieram como uma onda, levando-a de volta a um tempo em que as preocupações pareciam distantes, em que risadas e sonhos desfilavam sob o sol. "Clara, eu não sabia!" Ana continuou, sua voz carregando um peso imenso. "Estava tudo tão errado. Eu não queria que você estivesse aqui." A sala estava em alvoroço, um murmúrio crescendo como um ronco de um trovão. As pessoas se moviam, algumas tentando escapar, outras paralisadas em choque. Dona Helena, no meio da sala, observava horrorizada. E Clara podia ver a confusão e desprezo em seu rosto. Mas o que mais a surpreendeu foi a expressão de Lucas. Ele estava atônito. Parecia que o mundo que ele conhecia havia sido desfeito em alguns segundos. "Você se envolveu com isso, Ana? Com esse bandido?" Lucas disse, o desprezo desaguando de seu olhar. Ana, com as mãos trêmulas e os olhos cheios de lágrima, respondeu: "Você não sabe o que aconteceu. Eu fiz isso por ele. Ele não é um criminoso. Ele só queria sobreviver. E agora você tá aqui, Lucas." A palavra sobreviver cortou o ar. Clara sentiu o corpo tremer.
nunca pensou que a vida de Ana poderia estar tão entrelaçada com os problemas de quem ela conhecia. A realidade de sua amiga estava escondida por trás dos rótulos que a sociedade impôs. O bandido, tremendo, agora parecia um ser humano lutando por dignidade em meio à desgraça. Você, Clara, me ajude a sair daqui! O homem gritou, seu olhar aterrorizado, focado em sua amiga. Ele não tinha mais inimigos claros, mas a confusão estava no ar como um veneno. Clara queria correr, mas ficou paralisada. Ela olhou para Lucas e estava tão dividido, a bravura agora se misturando ao medo e à raiva. Como isso poderia acabar? E mais uma vez a pergunta ecoou. Quem era realmente Ana? E o que tinha acontecido com sua vida? Eu não posso ajudar, tudo isso é... Isso é loucura, Clara disse. Sua voz estável, mas o coração martelava incontrolável. Ela queria entender, mas a cada segundo tudo parecia mais caótico. E então, como um estalo, a arma disparou. O som explodiu como um trovão, e o mundo de Clara virou uma espiral de gritos, dor e incerteza. O que acontecera? O ladrão estava no chão. E o que seria a vida deles por trás daquele ato? As sombras começaram a se acumular. E Clara percebeu que a linha entre amizade e traição nunca fora tão tênue. O que realmente estava em jogo agora? E o que significaria isso para ela e Miguel? Uma nova reviravolta começava a tomar forma, e ela desejava ardentemente descobrir o que o amanhã reservava. O barulho do tiro ecoou como um trovão. Clara ficou paralisada. O coração parou por um instante. O ladrão se contorceu no chão, os olhos arregalados. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Não, não, não! Lucas gritou. Mas seu som se perdeu no caos. Clara não conseguia mover os pés, presa em uma mistura de horror e incredulidade. Clara! O grito de Ana rompeu o silêncio, mas a angústia na voz dela era palpável. A mulher que apresentara um futuro incerto agora buscava ajuda para o irmão caído. Clara olhou para o ladrão. O homem que antes era uma sombra, agora se tornara um ser humano vulnerável. Os murmúrios da multidão mudaram para gritos de choque. Pessoas se arrastavam para longe, algumas em desespero, outras em negação. A tensão na sala poderia ser cortada com uma faca. O que você fez? Ana chorou, e Clara pôde ver o desespero em seus olhos. O ladrão ainda tremia, mas não havia mais raiva nenhuma. Apenas um fragor triste. Então, num ato quase reflexo, Ana se atirou ao lado dele, a arma agora esquecida em suas mãos. Por favor, você não pode deixar ele morrer. A troca de olhares entre Clara e Lucas era uma mistura de horror e confusão. Clara queria gritar, querer se afastar, mas uma parte dela estava presa àquela cena. Como aquela vida teria tão rapidamente se desdobrado em tragédia? 2 policiais invadiram a mansão, armas em punho, prontos para prender o ladrão caído. Afastem-se dele! É um criminoso! Um dos policiais gritou. Lucas, recuperando-se um pouco, gritou com a mesma determinação que usara para confrontar o ladrão. Não! Ele não é um criminoso! Mas a voz dele estava carregada de impotência. O sussurro da multidão se transformou em um coro de indignação. Olha quem está defendendo o bandido! Uma mulher na frente do salão se permitiu rir, como se tudo fosse uma piada. Clara se virou para Lucas.
O olhar dele estava tomado de confusão e desespero. Ele a puxou para mais perto. Não deixe eles fazerem isso! Do que você está falando? Clara respondeu, a voz embargada de raiva. Você quer que eu defenda o irmão de uma criminosa? Você sabe quem ele é? Em meio ao ruído de gritos e confusão, o ar espesso de vergonha se espalhou. Mas antes que Lucas pudesse responder, o ladrão fez um movimento com o corpo e uma revelação rasgou o ambiente. Clara, é meu pai! O ladrão arfou entre gemidos de dor. O silêncio caiu como um manto pesado. Clara ficou paralisada, sua mente girando como uma tempestade. O que você disse? Sua voz mal saiu da garganta. Ana olhou para o ladrão, depois para Clara. Você sabia? Ele é seu pai! O peso das palavras a atingiu como um soco. Clara queria recuar. Aquilo não podia ser verdade. Como poderia? A sala estava em choque. Pessoas trocavam olhares de incredulidade. Clara mal se manteve de pé. As dúvidas, os medos que cercavam sua vida tiveram um novo significado. Tudo que ela construíra, cada luta. O que significava tudo isso agora? Lucas, que carregava suas próprias incertezas, a observava. A linha entre amor e traição parecia borrada num borrão de dor e revelações. As sirenes podiam ser ouvidas ao longe, mas o medo e a confusão pairavam como um manto. Os policiais se aproximavam, prontos para colocar o ladrão sob custódia. Espere, ele é meu pai, não façam isso! As palavras de Clara eram um grito de desespero, transbordando na urgência da situação. Mas o que ocorria? Agora? O que o amanhã guardava para ela? As certezas se desvaneceram em meio ao pânico, deixando um vazio doloroso. E no meio de todo aquele caos, a única coisa que Clara sabia era que cada escolha a levara a esse momento. Um momento que mudaria todo o seu ser. A sala ficou em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Clara olhou nos olhos do ladrão, que agora revelava ser seu pai, e sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. O pânico tomou conta dela. As memórias de uma infância que nunca teve, de um pai que desaparecera, agora se misturavam com o medo de uma situação infeliz. Meu pai? As palavras saíram como um sussurro. Atordoado! E os olhos de Ana estavam cheios de aflição. Clara, eu só queria proteger você disso. O ladrão começou a se contorcer e gritos de desespero ecoaram pela sala. As pessoas se afastavam. O caos estava se espalhando. Os policiais encaravam a cena, prontos para agir. Mas Clara estava paralisada, incapaz de entender a realidade à sua frente. Não! Você não pode levar ele! Clara gritou, olhando para os policiais. O mundo estava desmoronando. Ela não podia acreditar em nada do que estava acontecendo. O desespero de Ana ao lado do irmão ferido tornava tudo ainda mais confuso. Um homem que ela conhecia apenas como um criminoso agora era seu pai. Os policiais avançaram, mas Lucas se pôs entre eles e... O ladrão! Espere, ele precisa de ajuda médica. O tom de Lucas tinha uma força que Clara não sabia que ele possuía. O homem caído estava pálido, a dor nítida em seu rosto contorcido. Mas antes que eles pudessem agir, um novo som cortou o ar. Um estrondo imenso que fez todos olharem para cima. A janela se estilhaçou com um impacto violento. E um segundo ladrão apareceu, voando para dentro, com uma máscara e uma arma em punho. Todos no chão! Ele gritou, e a sala virou um caos absoluto. O segundo ladrão se virou, sua expressão cheia de raiva. Vamos, vamos, precisamos de todos eles.
A confusão virou um bombardeio de gritos. Clara, tremendo, agarrou a mão de Lucas, puxando-o ar aberto. Ana estava ao lado do seu irmão. Ele não conseguia se mover. Ninguém se mexe. Ou a gente faz um espetáculo. O novo ladrão rosnou, enquanto olhava pela sala, buscando quem estaria disposto a desafiar. O que é isso? Lucas disse, sua voz carregada de surpresa e medo. O que você tá aqui? O primeiro ladrão tentou se arrastar, mas a situação estava se deteriorando rapidamente. Calha a boca! Errado em todos os níveis. Ele olhou para o ladrão caído, cirurgicamente, contorcendo a boca, como se tudo fosse parte de um plano maligno. Cada pessoa na sala parecia entender que havia algo muito maior em jogo agora. Estamos aqui por ele. O ladrão apontou para Clara e, no instante, que ele mencionou seu nome, uma onda de murmúrios percorreu a sala. Clara, o que você sabe sobre isso? Perguntou Lucas. O olhar dele agora misturando preocupação e confusão. Ela não tinha ideia do que estava acontecendo. O ar estava pesado. A tensão era quase insuportável. Por favor, não me envolvam nisso. O ladrão avançou ameaçadoramente. E o que parecia ser um momento de pura adrenalina, logo se tornou um pesadelo. Clara lutava contra um mar de perguntas. Um labirinto de revelações. Se os dois homens estavam brigando por ela, o que isso significava sobre o passado dela? Você não sabe quem você é, não é? O ladrão disparou. E um novo choque percorreu o corpo de Clara. Toda essa história aqui, você conhece, está errada? Ela ficou paralisada, um abismo se abrindo dentro dela. Cale-se! Gritou o irmão caído, e nesse momento, Clara se lembrou de uma raiva antiga, uma verdade que quase tinha esquecido. Você não pode fazer isso! Não pode misturar nossas vidas dessa maneira! O ladrão estava agindo como se tudo estivesse perfeitamente claro para ele. E foi aí que a bomba estourou. O ladrão revelou um segredo devastador. Um passado que envolvia não só seu pai, mas segredos de sangue que Clara nunca soubera. Você é filha do líder de uma gangue, Clara. O que pensa que está fazendo aqui? Ele riu de forma amarga, a verdade ecoando. A sala ficou em choque. Clara sentiu o mundo rodar. Todos olhavam para ela, esperando uma resposta. Agora, tudo à sua volta parecia uma tela de filme. E a única certeza que tinha era do nó no estômago. E enquanto ela tentava encaixar as peças, uma nova onda de barulho ecoou pela noite. Sirenes. Mais sirenes se aproximando. A vida dela nunca mais seria a mesma. E o que isso significaria para Miguel? Para o futuro que havia planejado? A pergunta ecoava em sua mente. Tudo poderia mudar em um instante. A sala estava em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Clara olhou nos olhos do ladrão, que agora revelava ser seu pai, e sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. O pânico tomou conta dela. As memórias de uma infância que nunca teve, de um pai que desaparecera, agora se misturavam com o medo de uma situação infeliz. Meu pai? As palavras saíram como um sussurro atordoado, e os olhos de Ana estavam cheios de aflição. Clara, eu só queria proteger você disso. O ladrão começou a se contorcer, e gritos de desespero ecoaram pela sala. As pessoas se afastavam, o caos se espalhava. Os policiais encaravam a cena, prontos para agir, mas Clara estava
paralisada, incapaz de entender a realidade à sua frente. Não! Você não pode levar ele! Clara gritou, olhando para os policiais. O mundo estava desmoronando. Ela não podia acreditar em nada do que estava acontecendo. O desespero de Ana ao lado do irmão ferido tornava tudo ainda mais confuso. Um homem que ela conhecia apenas como um criminoso, agora era seu pai. Os policiais avançaram, mas Lucas se pôs entre eles e o ladrão. Espere! Ele precisa de ajuda médica! O tom de Lucas tinha uma força que Clara não sabia que ele possuía. O homem caído estava pálido, a dor nítida em seu rosto. Mas antes que eles pudessem agir, um novo som cortou o ar. Um estrondo imenso que fez todos olharem para cima. A janela se estilhaçou com um impacto violento e um segundo ladrão apareceu, voando para dentro, com uma máscara e uma arma em punho. Todos no chão! Ele gritou, e a sala virou um caos absoluto. O segundo ladrão se virou, sua expressão cheia de raiva. Vamos, vamos, precisamos de todos eles! A confusão virou um bombardeio de gritos. Clara, tremendo, agarrou a mão de Lucas, puxando-o para perto. Ana estava ao lado do seu irmão. Ele não conseguia se mover. Ninguém se mexe, ou a gente faz o espetáculo. O novo ladrão rosnou, enquanto olhava pela sala, buscando quem estaria disposto a desafiar. O que é isso? Lucas disse, sua voz carregada de surpresa e medo. Por que você está aqui? O primeiro ladrão tentou se arrastar, mas a situação estava se deteriorando rapidamente. Calha a boca! Errado em todos os níveis! Ele olhou para o ladrão caído, cirurgicamente contorcendo a boca, como se tudo fosse parte de um plano. Maligno! Cada pessoa na sala parecia entender que havia algo muito maior em jogo agora. Estamos aqui por ele. O ladrão apontou para Clara, e no instante em que ele mencionou seu nome, uma onda de murmúrios percorreu a sala. Clara, o que você sabe sobre isso? Perguntou Lucas, o olhar dele agora misturando preocupação e confusão. Ela não tinha ideia do que estava acontecendo. O ar estava pesado. A tensão era quase insuportável. Por favor, não me envolvam nisso. O ladrão avançou ameaçadoramente, e o que parecia ser um momento de pura adrenalina logo se tornou um pesadelo. Clara lutava contra um mar de perguntas, um labirinto de revelações. Se os dois homens estavam brigando por ela, o que isso significava? Sobre o passado dela. Você não sabe quem você é, não é? O ladrão disparou e um novo choque percorreu o corpo de Clara. Toda essa história que você conhece está errada. Ela ficou paralisada, um abismo se abrindo dentro dela. Cale-se! Gritou o irmão caído. E nesse momento, Clara se lembrou de uma raiva antiga. Uma verdade que quase tinha esquecido. Você não pode fazer isso. Não pode misturar nossas vidas dessa maneira. O ladrão estava agindo como se tudo estivesse perfeitamente claro para ele. E foi aí que a bomba estourou. O ladrão revelou um segredo devastador. Um passado que envolvia não só seu pai, mas segredos de sangue que Clara nunca soubera. Você é filha do líder de uma gangue, Clara! O que pensa que está fazendo aqui? Ele riu de forma amarga, a verdade ecoando. A sala ficou em choque. Clara sentiu o mundo rodar. Todos olhavam para ela, esperando uma resposta. Agora, tudo à sua volta parecia uma tela de filme, e a única certeza que tinha era do nó no estômago.
E enquanto ela tentava encaixar as peças, uma nova onda de barulho ecoou pela noite. Sirenes, mais sirenes se aproximando. A vida dela nunca mais seria a mesma. E o que isso significaria para Miguel, para o futuro que havia planejado? A pergunta ecoava em sua mente. Tudo poderia mudar em um instante. A sala estava em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Clara olhou nos olhos do ladrão, que agora revelava ser seu pai, e sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. O pânico tomou conta dela. As memórias de uma infância que nunca teve, de um pai que desaparecera, agora se misturavam com o medo de uma situação infeliz. Meu pai? As palavras saíram como um sussurro atordoado, enquanto os olhos de Ana se arregalavam de horror. Clara, eu só queria proteger você disso. O ladrão começou a se contorcer, e gritos de desespero ecoaram pela sala. As pessoas se afastavam, o caos se espalhava. Os policiais encaravam a cena, prontos para agir. Mas Clara estava paralisada, incapaz de entender a realidade à sua frente. Não! Você não pode levar ele! Clara gritou, olhando para os policiais. A confusão em sua mente aumentava. O desespero de Ana, ao lado do irmão ferido, tornava tudo ainda mais confuso. Um homem que ela conhecia apenas como um criminoso agora era seu pai. 2 homens encapuzados, ambos visivelmente armados, se aproximaram mais, olhando em volta. Clara piscou, tentando se concentrar. O tempo parecia correr, enquanto o segundo ladrão gritava ordens. Todo mundo no chão! Precisamos de todos! Agora! A sala virou um caos absoluto. Os gritos se misturavam à confusão, e as pessoas se empurravam para a saída. Clara agarrou a mão de Lucas, puxando-o para perto. O medo fazia seu coração bater forte. O ladrão caído estava pálido e ela sentiu a dor que ele sentia. Mas nesse momento não importava. O que importava era a vida que ela tinha construído e como tudo isso estava se desmoronando. Calma! Não precisamos de mais violência! Lucas gritou, tentando interceder. Mas o ladrão com uma máscara olhou para ele, apreensivo. Você só vai se machucar mais. Isso pode acabar mal. Então, em meio ao grito de desespero de Clara, algo inesperado aconteceu. A porta principal se abriu com força e um grupo de homens mascarados e armados entrou. Caiam todos! É um assalto diferente. Um deles gritou, enquanto a tensão no ar aumentava. A sala inteira paralisou. A chegada do novo grupo virou o jogo de uma maneira que ninguém esperava. Com uma rapidez aterrorizante, os novos ladrões começavam a prender a atenção de todos. Escutem, queremos o líder. Onde ele está? Um deles gritou, as armas em punho. O ladrão caído se contorceu, pálido, e em um instante, Clara se deu conta do que ele estava fazendo. Ele é o líder! O ladrão caído soltou a informação como uma bomba. Clara sentiu seu mundo desmoronar mais uma vez. O quê? O choque em sua voz ecoou pelo ambiente. Ela olhou para Lucas, depois para Ana e finalmente para o homem que estava ali, caído no chão. Eu sou o pai dela e sou o líder de uma gangue. A confissão disparou como um tiro, quebrando a realidade que ela conhecia. As pessoas se afastaram lentamente, o horror se espalhando em seus rostos. Os novos ladrões olharam para cima, a cena que tinham em mente mudando completamente. A última coisa que queriam era se envolver em um esquema familiar. Clara estava em choque. As peças não se encaixavam. O que você está dizendo? Ela mal podia conter as lágrimas que ameaçavam escapar.
O que aquilo significava para ela? Para Miguel? O ladrão caído estava prestes a dividir um segredo, mas o que ela mais temia era a dúvida sobre o seu próprio passado. E enquanto um porta-voz dos novos ladrões tentava entender a situação, um grito cortante ecoou do fundo da sala. Vão embora! Não vamos deixar vocês levarem ele! Era Ana, a ira em sua voz incomodando a todos ali. Clara sentia que a linha entre amor, família e traição estava se dissolvendo bem diante delas. As sirenes se aproximavam e a vida que ela tinha planejado se tornava um pesadelo. Naquele momento, tudo se tornara uma questão de sobrevivência. Clara só queria proteger Miguel. Como seria o amanhã? O que ela diria ao filho sobre seu avô? E com aquele novo terror pairando no ar, uma sombra obscura cercava a sala, pronta para engolir todos. Cada escolha levaria a um caminho desconhecido, e tudo que Clara poderia fazer era esperar. As revelações estavam apenas começando, e com elas, tudo o que ela pensava saber sobre sua vida estava prestes a ser desfeito. A sala estava em silêncio, como se o tempo tivesse. Harrow, Clara olhou nos olhos do ladrão, que agora revelava ser seu pai, e sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. O pânico tomou conta dela. As memórias de uma infância que nunca teve, de um pai que desaparecera, agora se misturavam com o medo de uma situação infeliz. Meu pai? As palavras saíram como um sussurro atordoado. Os olhos de Ana estavam cheios de aflição. Clara, eu só queria proteger você disso. O ladrão começou a se contorcer e gritos de desespero ecoarem pela sala. As pessoas se afastavam, o caos se espalhava. Os policiais encaravam a cena, prontos para agir, mas Clara estava paralisada, incapaz de entender a realidade à sua frente. Não, você não pode levar ele! Clara gritou, olhando para os policiais. O desespero de Ana ao lado do irmão ferido tornava tudo ainda mais confuso. Um homem que ela conhecia apenas como um criminoso, agora era seu pai. Dois homens encapuzados, os novos ladrões, se aproximaram, olhando em volta. Clara piscou, tentando se concentrar. O tempo parecia correr enquanto o segundo ladrão gritava ordens. Todo mundo no chão! Precisamos de todos! Agora! A sala virou um caos absoluto. Os gritos se misturavam à confusão e as pessoas se empurravam para a saída. Clara agarrou a mão de Lucas, puxando-o para perto. O que vamos fazer? Ela sussurrou, o medo fazendo seu coração palpitar. Calma, não precisamos de mais violência. Lucas gritou, tentando interceder. Mas o ladrão mascarado olhou para ele apreensivo. Calha a boca, garoto. Isso não vai acabar bem para você. Então um barulho ensurdecedor ecoou pela sala. O ladrão caído, que há pouco se contorcia, levantou-se subitamente. Não, não façam isso! Ele se endireitou com uma força que não parecia possível. Clara ficou boquiaberta. O que estava acontecendo? Você está bem? Ana gritou, a esperança piscando em seus olhos. Estou. Só me deixe falar. Você não sabe o que está acontecendo aqui. O ladrão começou a gritar e, de repente, houve um estalo. Uma luz ofuscante iluminou a sala inteira. E então,
Tudo mudou. Uma mulher entrou apressadamente pela porta, vestida de forma simples, mas com uma presença marcante. Clara a reconheceu imediatamente. Mãe. A palavra saiu como um eco no ar. O rosto da mulher estava pálido, olhos arregalados de preocupação e raiva. Eu disse para você não voltar! Gritou ela em direção ao ladrão caído, o que deixou todos ali confusos. Por que você fez isso, Pedro? Você não aprendeu nada? A sala estava em choque. Clara piscou, tentando juntar as peças. O que você está fazendo aqui? Quem é você? Ela olhou entre sua mãe e o homem que a revelara como pai. Vocês dois não têm ideia do que estão envolvidos. A mulher disse, sua voz tensa. Clara, você nunca deveria ter descoberto isso. O ladrão que era seu pai, Pedro, começou a se mover devagar. Você mentiu pra ela, Marta! Você escondeu a verdade! Porque era minha única opção, Pedro! Tinha que protegê-la de você e de tudo isso! Gritou a mulher, o pânico crescendo em sua voz. Clara sentiu o mundo girar. Sua mãe, seu pai, tudo o que ela pensava saber se desintegrava no ar. Espera, você está dizendo que eu sou filha de um criminoso? Que você também está envolvida? A mulher a encarou, dor e amor misturados em seu olhar. Você não entende o que nós éramos, o que eles esperavam de nós. Precisávamos sair daquela vida. E agora? Olha onde estamos! Pedro gritou, batendo com o punho na parede. 80 graus de tensão, enquanto o segundo ladrão olhava para todos, desesperado. Preciso de uma resposta. O que você sabe sobre o que está acontecendo? As palavras dele cortaram o ar. A atmosfera ficou elétrica. Clara, paralisada, sentiu que um abismo a separava da realidade. O que vocês estão escondendo de mim? Eu não sou apenas uma peça neste jogo. Ana, ao lado, apenas observava, sua expressão revelando desespero. Clara, isso não é o que parece. Eu só quero ajudar. Mas Clara não queria ajuda. Tudo estava desmoronando. As sirenes ainda ecoavam do lado de fora. Mas o verdadeiro caos estava dentro dela. Uma verdade devastadora, mais complicada do que qualquer uma das situações que enfrentara. E agora, o que mais estava por vir? As consequências daquele momento poderiam ser fatais. As revelações estavam apenas começando e a única coisa que Clara sabia era que essa história ainda não tinha terminado. A linha entre passado e presente, amor e traição, estava prestes a colidir de um jeito que ninguém poderia prever. A sala estava em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Clara olhou nos olhos do ladrão, que agora revelava ser seu pai, e sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Meu pai? As palavras saíram como um sussurro atordoado. Os olhos de Ana estavam cheios de aflição. Clara, eu só queria proteger você disso. O ladrão começou a se contorcer, e gritos de desespero ecoaram pela sala. As pessoas se afastavam, o caos se espalhava. Os policiais encaravam a cena, prontos para agir, mas Clara estava paralisada, incapaz de entender a realidade à sua frente. Não! Você não pode levar ele! Clara gritou, olhando para os policiais. O desespero de Ana ao lado do irmão ferido tornava tudo ainda mais confuso. Um homem que ela conhecia como criminoso agora era seu pai. 2 homens encapuzados, os novos ladrões, se aproximaram, olhando em volta. O tempo parecia correr enquanto o segundo ladrão gritava: todo mundo no chão! Precisamos de todos! Agora!
A sala virou um caos absoluto. Clara agarrou a mão de Lucas, puxando-o para perto. O que vamos fazer? O medo fazia seu coração palpitar. Calma! Não precisamos de mais violência! Lucas gritou, mas o ladrão mascarado olhou para ele, apreensivo. Calha a boca, garoto! Isso não vai acabar! Bem, para você! Então um barulho ensurdecedor ecoou pela sala. O ladrão caído levantou-se subitamente. Não, não façam isso! Ele se endireitou com uma força que não parecia possível. Você está bem? Ana gritou, a esperança piscando em seus olhos. Estou, só me deixe falar! Você não sabe o que está acontecendo aqui! O ladrão começou a gritar e de repente houve um estalo. Uma luz ofuscante iluminou a sala inteira. E então, tudo mudou. Uma mulher entrou apressadamente pela porta, vestida de forma simples, mas com uma presença marcante. Clara reconheceu imediatamente. Mãe? A palavra saiu como um eco no ar. O rosto da mulher estava pálido, olhos arregalados de preocupação e raiva. Eu disse para você não voltar! Gritou ela em direção ao ladrão caído, deixando todos confusos. Por que você fez isso, Pedro? Você não aprendeu nada. Achei que você tivesse morrido, e não que tivesse fugido do país. Ele lançou um olhar furioso para a mulher. Clara mal podia respirar. A realidade estava se desdobrando em camadas, cada uma mais chocante que a anterior. Clara, você me escuta? Eu fiz tudo isso por você. Ele saiu da sua vida para sempre, sua mãe disse. E a sala parecia encolher ao redor dela. O pesado silêncio agravando a tensão no ar. Como você pôde? Você me escondeu tudo. Clara sentia seu coração disparar. E o que é essa história de gangue? Você nunca disse que seu passado era tão violento! E então, como se tudo se encaixasse de uma vez, uma terceira figura surgiu. Um homem alto, com o rosto coberto por uma máscara, entrou na sala. Ele apontava uma arma e tudo parecia correr em câmera lenta, quando ele gritou: Não se movam! O plano mudou e vocês estão todos no jogo! Clara congelou. O quê? Que plano? Sua voz temia. A urgência da situação, o medo do desconhecido. Tudo estava se apertando ao redor dela, como uma armadilha. Mas vocês não têm ideia, não é? O homem mascarado disse, rindo suavemente. Essa não é apenas uma briga de gangues. Isso é sobre vocês. Um legado que cria uma linha de sangue. O ladrão caído, seu pai, olhou para Clara com uma expressão que misturava dor e culpa. Clara, eu não sabia que a verdade viria à tona assim. Eu sei sobre você. Você é o filho do rei das drogas, aquele que tentou tomar o reino dela. O homem mascarado apontou para Marta, a mãe de Clara. E agora, Clara, você tem que escolher ao lado de quem vai ficar. Esse é o seu verdadeiro legado. Um silêncio mortal tomou conta. Clara sentia a pressão em seu peito aumentar, as palavras ecoando como um trovão. A cada segundo, as escolhas eram mais restritivas. A vida dela se delineava em um regime que ela nunca quis fazer parte. As sirenes, que antes pareciam distantes, agora soavam como um presságio aterrador. Clara olhou para Ana, para Lucas, em busca de uma resposta, uma solução, uma saída. Esse não era apenas um jogo. Vão correr o risco de perder tudo ou tomar as rédeas do legado que herdaram. O homem continuava, a tensão crescendo como uma tempestade prestes a estourar. Clara engoliu em seco. O peso da verdade estava sobre seus ombros. Ela olhou para a mãe, então para o pai, e de repente, no meio do caos, seu coração se dividiu em 1000 pedaços.
A pergunta pairava no ar. Quem ela realmente era? E mais importante, quem escolheria ser? Cada batida de seu coração ecoava para o desconhecido. A vida que conhecia nunca mais seria a mesma. A tensão na sala era palpável. Clara olhou seu pai. Pedro, seu coração disparando. O que você está dizendo? É tudo uma grande confusão. O homem mascarado, com uma expressão desafiadora, apenas riu. Confusão? Não, é um legado. Uma herança que você não pode ignorar, Clara. As sirenes tocavam cada vez mais perto, mas o real drama estava diante dela. Sua mãe, Marta, estava visivelmente agitada. É tudo um grande erro. Você não precisa disso, Clara. A voz dela transbordava de preocupação. Clara sentiu um aperto no peito. Era a primeira vez que sua mãe a olhava assim, como se quisesse protegê-la. Mas do quê? E seu pai? Ele é a raiz do que você teme. O homem mascarado continuava sua retórica. Você não quer ser como ele. Isso é o que a vida te promete se não fizer a escolha certa. Clara olhou para o ladrão caído. Sua figura era uma mescla de desespero e autoridade. O homem estava se contorcendo, a luta interna transparecendo em cada linha de seu rosto. Ana, ao lado, estava paralisada. O silêncio afundou mais, mas não antes de Lucas tomar a frente. Chega! Vamos resolver isso! Ninguém fala sobre o que deve ser feito, não sem um diálogo. Ele se posicionou, os olhos fixos no homem mascarado. Esse gesto de bravura surpreendeu a todos, inclusive Clara, que ainda estava processando todas as verdades que emergiam. A tensão aumentou quando o homem começava a perceber que Lucas não era apenas um garoto qualquer. Você se acha forte o suficiente, garoto? Ele desafiou, mas algo na voz dele soava vacilante. E foi então que a faísca de clareza surgiu para Clara. Ela respirou fundo, tentando reunir coragem. Eu escolho o que sou, e não o que você quer que eu seja! Clara gritou, com uma força que soou quase estrondosa diante de todo o medo que a envolvia. Todos ficaram em choque. O ladrão caído olhou para ela com uma mistura de assombro e orgulho. Você não é meus erros. Ele resmungou, a dor refletida em sua expressão. Clara olhou para ele, um nó na garganta, mas seu coração batia forte. E se eu não quisesse parte disso? Ela questionou, o olhar fixo no homem mascarado. Se eu quisesse uma vida diferente, longe de todas essas mentiras. O homem estava prestes a retrucar quando uma explosão de luz entrava pela janela quebrada. Os policiais finalmente se posicionando do lado de fora. Todos precisam se render. Estamos prontos para entrar. A voz alta de um oficial ecoou pelo ar. Clara olhou, então decidiu. Pare tudo! Não! Ninguém vai ser machucado! Sua voz soou firme, e naquele instante, uma faísca de esperança surgiu. Os ladrões pareciam hesitar. Sem aviso, Pedro, o pai, fez um esforço sobre-humano para se levantar. Chega! A única maneira de isso acabar é se todos pararem de lutar. Ele se posicionou entre os policiais e os ladrões. As vidas de todos aqui importam mais do que uma. Guerra! E por um momento tudo congelou. A sala estava em estado de eletricidade pura. Clara olhou para sua mãe, depois para Pedro. Ela foi tomada por uma mistura de amor, raiva e dor. Se isso não acabar agora, perderemos tudo. As palavras dela cortaram a incerteza, e como um redemoinho, tudo parecia finalmente entrar em foco. Todos aqui são humanos, Lucas gritou,
E esse grito ecoou, ressoando na alma de Clara e capturando a atenção dos que estavam em pé. O homem mascarado, num movimento quase de desespero, parecendo perder a bravura, olhou de um para outro e então atirou sua arma para o chão, o som ecoando como um trovão. Chega! Se esta é uma batalha, eu não quero lutar. Mas a sala de novo mergulhou no silêncio. As sirenes ao fundo se aproximavam. A força do momento os envolveu a todos. Clara respirou fundo, a pressão diminuindo, enquanto começava a ver tudo. Limpar as lentes que distorciam sua realidade. Pode não ser o que eu queria, mas eu escolho a verdade. E se isso significar enfrentar meu passado, então que assim seja. Nesse momento, uma onda de emoção atravessou a sala e um novo começo parecia possível. Mas Clara sabia que não seria fácil. Havia um caminho pela frente, cheio de desafios. Mas antes que tudo se consolidasse, algo mudou. A porta se abriu novamente e a figura de um homem apareceu, dando um sorriso sinistro. Vocês acharam que estavam livres! A festa estava longe de acabar e Clara teve certeza. A verdadeira luta estava apenas começando. Ei, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias que virão. Vai ser imperdível. Esmague o botão de like agora. Isso é crucial para alimentar o nosso algoritmo e ajudar a compartilhar mais conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações. Eu quero saber o que você achou deste final, suas teorias e o que espera. E, por favor, compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho chocante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Até a próxima!